Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos falar do devocional da manhã. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vou tentar ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21. Diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo, falando aqui aos romanos, para eles terem a consciência afirmadas no sacrifício de Jesus Cristo. Não ficarem mais atormentados por causa do pecado, mas terem a consciência livre, liberta, que eles foram justificados pela graça, que é o favor imerecido ao qual Jesus Cristo se entregou na cruz por nós. Falando que nós somos justificados pela fé, pelo sacrifício de Jesus Cristo. A fé que nós temos no sacrifício de Jesus Cristo, que ele se entregou, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, ele pagou todos os nossos pecados, a morte não reina mais sobre nós. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Versículo 4. E a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. Versículo 5. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, nós temos que permanecer perseverantes nas tribulações, que a tribulação gera para nós paciência, e a paciência, experiência em cada situação, e a experiência nos gera cada vez mais esperança na fé. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Versículo 6. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Nós estamos sem forças e Cristo morreu por nós. Versículo 7. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Versículo 9. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, nós seremos salvos da ira dele. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então o apóstolo Paulo está falando para os romanos, todos nós somos pecadores, mas somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E pelo sangue dele, nós somos libertos, somos salvos. E somos reconciliados por causa do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Não é mais a obra da lei, o sacrifício. Não é mais um animal ali que é colocado para ser consumido pelo fogo. Não é mais o fogo, não é mais a obra do fogo, mas agora é a obra do sangue, a obra da graça, a obra da oferta perfeita de Jesus Cristo. E nós somos justificados e somos reconciliados e seremos salvos pela sua vinda. Isso está no versículo 10. Versículo 11. E não somente isso, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Então nós temos que se alegrar. Temos que se alegrar cada vez mais pela reconciliação que nós recebemos por causa de Jesus Cristo. Versículo 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, todos os homens estavam condenados à morte por causa do pecado de Adão. Por causa de um homem só, todo mundo se tornou pecador. Versículo 13. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado quando não há lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 15. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, quer saber, Jesus Cristo. Versículo 16.
E não foi assim o dom e não foi assim o dom como transgressão, porque um só pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Versículo 17. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Versículo 18. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Versículo 19. Porque assim como pela abundância da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20. Além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim, o apóstolo Paulo está dizendo que todos nós éramos pecadores por causa do pecado de Adão, mas veio Jesus Cristo e pagou todo o nosso preço do nosso pecado com o sangue dele, com o sacrifício dele. Por isso que é chamada a graça, que é o favor imerecido, o valor que nós não poderíamos pagar, Cristo pagou. Ele pagou, quitou toda a nossa dívida do nosso pecado. E ele fala que nós estávamos abundantes na transgressão, abundantes no pecado. Aí ele fala no versículo 20, mas onde o pecado abundou, onde o pecado era muito grande, a graça superabundou. O favor, o sacrifício e a graça de Jesus Cristo é muito maior do que tudo e qualquer pecado, de todos os pecados do mundo. Vamos abrir só um parênteses aqui, que é o pecado contra o Espírito Santo, que não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Esse pecado é imperdoável. Mas todos os pecados foram perdoados e nós temos que viver por essa graça. Não viva com peso mais na sua cabeça por causa do pecado. Viva pelo favor de Cristo, mas viva também em obediência, se afastando do pecado. Que o Espírito Santo de Deus continue nos conduzindo a viver pela graça, pelo favor de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele, onde nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, somos purificados pelo sangue dele, fomos reconciliados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós. Amém. Não ande mais no pecado, ande pela graça de Deus. Amém.